Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do GETUSP. Meu nome é Daniela Vespucci, sou professora de Processo Penal, Prática Processual Penal e Direitos Humanos. E hoje o nosso tema é um tema importantíssimo para este exame de ordem, que são as medidas socioeducativas. Pessoal, as medidas socioeducativas, elas são aplicadas ao adolescente quando este praticar um ato infracional. O que seria um ato infracional? De acordo com o artigo 103 do ECA, um ato infracional é qualquer conduta, tipificada como crime ou contravenção penal, porém praticada por uma criança ou por um adolescente. Porém, atenção, as medidas socioeducativas enumeradas no artigo 112 do ECA são aplicadas somente aos adolescentes. Gravem isso, muito importante e muito questionado também. Já as medidas protetivas, vejam, medidas protetivas do artigo 101 do ECA são aplicadas tanto à criança como ao adolescente. Mas como é que funciona isso, pessoal? Como que ocorre essa aplicação dessas medidas socioeducativas? Vejam, um crime, por exemplo, de homicídio, que tem pena mínima combinada abstratamente de 6 anos a 20 anos de reclusão. 6 anos a 20 anos de reclusão. Essa é a pena combinada abstratamente para um imputável, ok? Já no ECA, quando o adolescente praticar um crime desse, não vai ser aplicada a penalidade do Código Penal. Quando o adolescente praticar este fato típico ou qualquer outro fato típico, o nome será ato infracional e será aplicada uma das medidas socioeducativas. Como é que vai funcionar? Não existe uma medida socioeducativa para o ato infracional tal, X, Y. O juiz vai escolher qual a melhor socioeducativa. Então ele praticou o ato infracional, por exemplo, o estelionato, tá? Ele praticou que existe a penalidade de 1 a 5 anos. Esta penalidade, 1 a 5 anos de reclusão, será aplicada a quem? Será aplicada a um imputável. Agora, ao adolescente, que é o ser humano de 12 anos completos até 18, será aplicada uma das socioeducativas enumeradas no artigo 112 do ECA. Como funciona isso? O juiz vai escolher qual medida socioeducativa vai ser melhor para o adolescente, porque sempre será buscada a melhor medida. Sempre. O ECA sempre busca o melhor para a criança e para o adolescente. Então, como é que funciona isso? O juiz, na infância e juventude, ele tem discricionariedade para escolher a melhor socioeducativa para o adolescente, ok? Vamos lá, pessoal. Então, vocês já entenderam que ele possui discricionariedade, ele busca a melhor solução, ok? Então, não existe para o ato infracional tal, é tal socioeducativa. Não é dessa forma. O juiz vai avaliar a situação e aplicar a socioeducativa, ok? Então, vamos lá. O artigo 112 do ECA elenca, enumera as socioeducativas. Então, nós temos a advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, a LA, liberdade assistida, a semiliberdade e a internação. É um assunto incidente no exame de ordem e eu vou, pessoal, alertar quais são os pontos principais
dessas socioeducativas. A primeira delas é a advertência do artigo 115 do ECA. O que é advertência? Nada mais do que uma repreensão verbal. É a admoestação verbal, é a repreensão verbal. O juiz, ele repreende o adolescente, ok? Então, nada mais é do que uma repreensão verbal, admoestação verbal, artigo 115 do ECA. Reparação do dano. No que consiste a reparação do dano? Similar ao direito penal, tá ok? Nos crimes, aliás, nos atos infracionais com reflexos patrimoniais, deverá ser restituído o bem, tá? Ou então, de outra forma, compensado o prejuízo da vítima. Então, quando for aplicada essa socioeducativa do artigo 116 do ECA, ou seja, reparação do dano, de alguma forma a vítima deve ter uma compensação pelo seu prejuízo, seja com a restituição do bem, pagamento equivalente, de qualquer forma que tenha o seu prejuízo compensado, ok? Agora, pessoal, a prestação de serviços à comunidade, artigo 117 do ECA, tá ok? Primeira coisa, a prestação de serviços à comunidade não pode ser imposta pelo juiz, tá? O adolescente deve gostar dessa ideia, tá ok? A prestação de serviços à comunidade deve durar, no máximo, 6 meses. Então, duração máxima, 6 meses. Isso é muito perguntado. Eles colocam ali 1 ano, algum prazo diferente. Mas vejam, gravem que é duração máxima de 6 meses, tá? Duração máxima de 6 meses. Repetir para vocês. Outra coisa, não poderá ultrapassar 8 horas semanais. Além disso, ao aplicar essa medida, o juiz deve levar em consideração as aptidões do adolescente. Ele deve levar em consideração as aptidões do adolescente até para investir na profissionalização dele, né? E também para que sempre busque o melhor, que é o objetivo do ECA, tá? O ECA sempre busca o melhor para a criança e para o adolescente. Então, no caso de socioeducativa, que é sempre aplicada somente para adolescente, tá? Somente para adolescente, o juiz deve buscar verificar quais são as aptidões deste adolescente. Outra coisa, essa prestação de serviços à comunidade não pode prejudicar o estudo do adolescente. Não pode ser em horário que prejudique o estudo, não pode ser noturno e nem prejudicar o estudo do adolescente, ok? Outra coisa, pessoal, deve-se observar também o seguinte, que é regra prevista no ECA. O trabalho como aprendiz, né? Vejam, o trabalho como aprendiz só é admitido a partir dos 14 anos, tá? Então, procura-se sempre evitar esta medida para o adolescente entre 12 e 14 incompletos, ok? Então, assim, procura-se evitar esta medida entre 12 e 14, porque somente a partir dos 14 anos é que ele pode trabalhar como aprendiz e a partir dos 16 como empregado. Abaixo dessas idades, o trabalho é totalmente proibido. Então, pessoal, duração máxima da prestação de serviços à comunidade são 6 meses, ok? Agora, a LA, liberdade assistida, que está nos artigos 118 e 119 do ECA. A LA
Ao contrário da prestação de serviços à comunidade, ela tem o prazo mínimo de 6 meses. A LA tem o prazo mínimo de 6 meses. A prestação de serviços à comunidade, prazo máximo de 6 meses. Decorem esses prazos. Eles gostam muito de jogar com isso na hora da prova, mas vocês não vão cair nessas pegadinhas, até porque nós faremos juntos diversos testes. Então, a LA, liberdade assistida, artigos 118 e 119 do ECA, prazo mínimo de 6 meses. A LA, ela pressupõe a presença de um orientador que deverá orientar o menor e sua família, promovê-lo socialmente, verificar as suas notas na escola, verificar o seu desempenho escolar e orientar. Orientar tanto na escola como socialmente, tanto o adolescente como a sua família, tá ok? Então, ele vai promover o menor, orientando, e deverá apresentar relatório. Então, prazo mínimo de 6 meses, ok? Pessoal, as medidas socioeducativas, como eu disse para vocês no início deste módulo, desta aula, o juiz vai escolher o melhor para o adolescente, tá ok? Então, ele vai verificar a situação, vai analisar, vai sentir o adolescente e verificar o que é melhor para ele. Mas nada impede que ele aplique uma protetiva, por exemplo. Se ele verificar, por exemplo, que o adolescente, ele precisa de um tratamento de drogas, né? Ou um tratamento psiquiátrico, ele vai aplicar uma protetiva, tá? Porque para o adolescente cabe medida protetiva e cabe medida socioeducativa. Porém, o magistrado, na infância e juventude, ele possui discricionalidade para buscar o melhor. Tudo isso vai de encontro a quê? Aos princípios, aos 4 princípios do ECA, princípios que norteiam o ECA, que estão ali em 3 artigos. São 4 princípios em 3 artigos do ECA. Artigo 3º, artigo 4º e artigo 6º. Condição peculiar de ser humano em desenvolvimento, atendimento do melhor a criança e o adolescente, sempre buscando o melhor para a criança e o adolescente. Proteção integral e também prioridade absoluta. Todas as medidas devem ser aplicadas com a máxima brevidade, sob pena de tornarem-se inócuas. Então, pessoal, sempre será buscado o melhor à criança e ao adolescente. Medidas socioeducativas serão aplicadas somente aos adolescentes, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a semiliberdade e a internação. 2 medidas socioeducativas importantíssimas, especialmente a internação. Até lá, pessoal!